Podemos começar? Muito bem, pessoal, boa noite. A professora Nilvânia, sou a candidata a diretora-geral pela campanha UTFPR Olhar para o Futuro. Hoje, dia 20 de abril, nós estamos fazendo o lançamento oficial do nosso plano de gestão. O que é o plano de gestão? São os nossos compromissos, os principais compromissos que nós pretendemos seguir nos próximos 4 anos de gestão. Esse plano de gestão ele foi construído não apenas com base na nossa atividade, nas minhas ideias, mas foi construído com base nas propostas de um grande grupo de pessoas. Essa pluralidade nos permitiu um olhar bastante afinado e bastante interessante sobre o que nós precisamos para a evolução da nossa UTFPR. Esse plano de gestão ele foi articulado com o nosso projeto pedagógico institucional, ele foi articulado com o nosso plano de desenvolvimento institucional e, claro, como nós respeitamos a democracia, ele também foi articulado com a proposta do reitor eleito no ano passado, da nova reitoria. E foi a partir daí, então, que nós criamos as nossas ideias. Lá do nosso projeto pedagógico institucional, o nosso PPI, nós pegamos uma missão. A missão é desenvolver a educação tecnológica de excelência, construir e compartilhar conhecimento voltado à solução dos reais desafios da sociedade. Com base nisso e a partir dessa ideia, nós pensamos nos nossos princípios de gestão. Os princípios de gestão que nós propomos para a campanha UTFPR Olhar para o Futuro são basicamente 6. O primeiro é a gestão focada em resultados organizacionais e estratégicos. Isso é muito importante. O segundo é o diálogo, disposição para conversar, para ouvir todas as pessoas, não apenas da comunidade acadêmica, mas também as pessoas externas à comunidade acadêmica. Depois, nós pensamos também em assertividade. O que vem a ser assertividade? É a ideia de decidir antes que o problema se configure, mas tomar decisão com base em critérios objetivos e valorizar aquelas prioridades que foram definidas de forma coletiva. Pensamos também em transparência. As decisões devem ser todas transparentes. Quando a gente fala em decisão transparente, nós estamos falando naquelas decisões que são realizadas com base no consenso democrático, aquelas decisões que são tornadas públicas dentro da nossa instituição, baseadas então em critério não de pessoalidade, mas critérios de impessoalidade baseadas na legislação. Nós também acreditamos na pluralidade das nossas ações. O que nós entendemos por pluralidade das nossas ações? Nós entendemos que nós precisamos de todas as pessoas e nós precisamos da diferença que caracteriza a UTFPR para fazer esse processo de gestão dos próximos 4 anos. Nós temos um respeito e um apreço muito grande pela pluralidade. Se vocês olharem o grupo que compõe o UTFPR Olhar para o Futuro, vocês verão que esse grupo é composto por várias pessoas, das mais diferentes ideologias políticas, de todos os departamentos acadêmicos, de diversas religiões. Nós somos um grupo plural. E é justamente essa diferença que nos fortalece. Por fim, a gente pensa que a gente precisa fazer a gestão com paixão. A gente precisa fazer porque estamos comprometidos e porque queremos fazer a gestão. E isso que nós chamamos de paixão, esse compromisso com a UTFPR. Com base nisso, com base nesses 6 princípios de gestão, nós desenvolvemos os nossos eixos de ação. São basicamente 4 eixos. Esses eixos começam com o desenvolvimento humano. O que nós entendemos por desenvolvimento humano? Que nós precisamos continuar atuando em prol da comunidade acadêmica, mas não apenas do ponto de vista de formação técnica dessa comunidade acadêmica,
Nós precisamos pensar também nos aspectos culturais, sociais, relações interpessoais e outros fatores que nos tornam humanos. Então, a gente pensa em continuar atuando na comunidade acadêmica de forma a promover o desenvolvimento tanto dos servidores quanto dos estudantes, mas não apenas no foco acadêmico-científico. O próximo eixo é o eixo do que nós chamamos de pavimentar o caminho. O que significa pavimentar o caminho? Significa manter os investimentos em segurança, em saúde do trabalho, sempre atuando de forma preventiva e preventiva. Imaginem que vocês estão rodando numa estrada. Se essa estrada já está pavimentada, se ela já tem asfalto, se ela tem segurança, se ela está bem sinalizada, é provável que a viagem de vocês seja mais segura e prazerosa. É isso que nós pensamos. Pavimentar o caminho significa fazer os investimentos em infraestrutura que são necessários para a gente continuar avançando bem. O nosso próximo eixo é o que nós chamamos de gestão participativa. Hoje, no Campus Pato Branco, nós temos uma iniciativa muito boa e reconhecida pela reitoria de gestão participativa, que é o Conselho de Campus. Porém, com o passar do tempo, o nosso Conselho de Campus foi se afastando daquela ideia inicial de quando ele surgiu no primeiro mandato do professor Edmir, há 8 anos atrás. Então, hoje, nós entendemos que nós precisamos reconstruir o Conselho de Campus, resgatando aquelas ideias iniciais. E para quem não sabe, eu ressalto que no Conselho de Campus, todos os departamentos acadêmicos têm assento, os técnicos administrativos têm assento e os estudantes têm assento indicado pelo DCE. Então, é uma excelente estratégia de manter o diálogo, mas o Conselho de Campus não pode servir só para chancelar as contas da gestão. Ele precisa ser ativo na discussão das políticas necessárias para a gestão. O próximo eixo, que é bastante importante para nós, é o trilhar o futuro. Por trilhar o futuro, nós entendemos a necessidade de hoje olhar para a UTFPR que nós queremos construir que nós queremos encontrar daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Por trilhar o futuro, nós entendemos a necessidade de fortalecer esses laços, seja a longo prazo, seja a curto prazo. E para isso, nós pensamos basicamente em trabalhar os nossos currículos, a nossa matriz curricular. Nós precisamos ter cursos de graduação modernos, flexíveis, que sejam atrativos para o estudante. Nós precisamos ampliar e melhorar as nossas metodologias de ensino através da capacitação dos nossos professores, para que nós tenhamos processos de ensino-aprendizagem que sejam mais efetivos e nos quais os estudantes possam ser mais protagonistas, ter um papel de protagonismo maior. Uma outra coisa bastante importante do trilhar o futuro é que nós precisamos ampliar o nosso leque de atuação. Hoje nós somos uma instituição pública muito importante no nosso município e na nossa região, mas nós precisamos de maior projeção. Nós precisamos ir mais longe e nós precisamos continuar atraindo estudantes de todo o cenário nacional. Outra ideia nossa, ainda dentro do eixo Trilhar o Futuro, é sempre fomentar e continuar apoiando todos os processos que já existem e aqueles que surgirão na UTFPR em termos de implantação de novas tecnologias, de pesquisa e desenvolvimento e de inovação. É com isso que nós imaginamos que nós vamos garantir, nesse momento, a formação dos profissionais do futuro. Esses são os principais eixos. Cada um desses eixos se desdobra em ações. Nós temos ações específicas para o desenvolvimento dos nossos servidores, nós temos ações específicas para o desenvolvimento dos nossos estudantes, nós temos ações específicas para a melhoria da infraestrutura e manutenção de equipamentos de laboratório, algo que é muito importante tanto para os nossos trabalhos na graduação quanto para os nossos trabalhos na pós-graduação.
Nós temos ações específicas do ponto de vista de gestão. A gestão deve ser para todos, então nós precisamos rediscutir alguns processos, nós precisamos fomentar melhor os fóruns de discussão que hoje já existem dentro do campus. Nós temos fóruns de coordenadores, temos fóruns de chefe de departamento, temos fórum de coordenadores da pós-graduação, mas a gente precisa que esses processos sejam mais eficientes. Nós também pensamos que uma estratégia bastante importante é mapear as competências que nós temos hoje no campus. E do ponto de vista específico do Trilhando o Futuro, nós pensamos em ampliar as relações políticas e as nossas possibilidades de diálogo. Hoje, nenhuma instituição no nosso país é capaz de sobreviver sozinha. Todas as nossas instituições necessitam de diálogo. Todas as nossas instituições necessitam fortalecerem entre si, em especial as instituições públicas. Quando nós falamos na postura dialógica, significa a nossa disposição em conversar e manter contato com todas as esferas municipais, estaduais e federais que se proponham a compartilhar desse nosso sonho de ver a UTFPR se desenvolvendo. Nós também achamos muito importante apoiar a reestruturação curricular dos nossos cursos de graduação. Mas isso não pode ser feito de forma impositiva. Isso tem que ser feito permitindo aos cursos optar pela forma de implementação do modelo que hoje está preconizado na legislação federal. Todos vocês devem saber que desde abril de 2019 nós temos as diretrizes curriculares que estabelecem o que é possível e o que não é possível nos cursos, especialmente nos cursos de engenharia. E nós precisamos fazer esse ajuste dentro do nosso campus, mas sempre ouvindo a base, ouvindo os cursos e as pessoas que são especializadas dentro dos cursos. Nós também entendemos como fundamental manter o apoio às ações de extensão e inovação. Mas, principalmente, nós sentimos nesse momento a necessidade de ampliar as nossas ações em termos de atividade cultural, de ação cultural. O nosso campus é um campus pequeno quando comparado com outras grandes universidades. Mas quando nós pensamos que nós somos um campus inserido numa cidade de 80 mil habitantes, esse campus se torna significativo e já passa a ser nosso dever dialogar com a comunidade local em termos de cultura. Além dessa questão, dessa necessidade da universidade ser protagonista em determinados processos culturais que acontecem no município, nós também temos um outro aspecto bastante importante para consolidar o nosso plano de gestão, que é a cultura dentro da própria universidade. Quando a gente fala em cultura dentro da própria universidade, nós estamos querendo significar todos os processos que podem ocorrer e que nos auxiliam a criar o sentimento de pertencimento a um determinado grupo. A cultura é muito potente para criar essa condição. E nós pretendemos fomentar com mais intensidade os procedimentos e os programas culturais dentro dessa futura gestão. Essas são as principais ações que nós nos propomos, de uma forma resumida. Nós ainda temos a necessidade de ampliar e manter mecanismos diagnósticos para diagnóstico de demanda e interação com outras instituições de fomento, principalmente. Nós temos ideias e propostas para ampliar o apoio às empresas júniores e às demandas dos nossos estudantes. E nós pensamos principalmente em profissionalizar as nossas estratégias de marketing para qualquer nível que ocorra, para qualquer nível em que elas sejam necessárias. Além dessas propostas que vocês estão vendo aqui, eu queria dizer também que nós temos o compromisso de não fazer promessas vãs. Nós temos responsabilidade em relação a isso. O que nós estamos colocando como proposição é o que, de fato, nosso grupo discutiu e a gente sabe que vai conseguir executar no espaço de 4 anos. Então,
a partir de hoje, o nosso plano de gestão se torna público. Qualquer pessoa da comunidade terá acesso a ele, pode baixar, pode analisar, pode estudar esse plano de gestão e fazer o uso dele da forma que bem lhe aprouver. Além disso, nós continuamos à disposição de vocês, através das nossas redes sociais, através dos outros contatos que nós já temos, como e-mail, como WhatsApp, para tirar dúvidas, para receber sugestão e também para ouvir possíveis críticas ou outras demandas que vocês queiram fazer. Eu agradeço esses 15 minutos de atenção de vocês e me disponibilizo a responder perguntas que porventura tenham surgido nas nossas mídias e no nosso chat. Obrigada. Marcele, temos alguma outra questão, além dessas? Ainda não, Nil. Já passo para você se aparecer. Eu começo a responder por essas que já estão aqui, então. Essa é uma questão bastante recorrente, né? E que eu acho que é bastante importante. Então, é bacana que a gente converse sobre isso, que é até quando iremos na modalidade remota, né? Essa questão não é uma questão que pode ser respondida exclusivamente pelo campus. Ela depende também de outros aspectos, né? Depende de definição da nossa reitoria, depende também das orientações que a gente, porventura, possa vir a receber do Ministério da Educação. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, num primeiro momento, nós permaneceremos o segundo quadrimestre inteiro ainda na modalidade remota, atuando em modalidade remota. O que eu peço, especialmente aos estudantes, porque eu imagino que essa questão veio de um estudante, é que vocês exercitem o protagonismo de vocês no decorrer das disciplinas. E, claro, esse protagonismo não significa que daqui para frente vocês têm que aprender sozinhos. Vocês têm materiais disponibilizados, você tem o horário de atendimento do professor, e caso seja necessário, tem toda a estrutura de apoio que está à disposição do estudante para melhor auxiliá-lo na condução do seu quadrimestre, né, do seu semestre que ainda estamos em curso. Mas um aspecto que é bastante importante e que nos aproxima, tanto professores quanto estudantes, é que todos nós estamos aprendendo nesse tempo de pandemia. Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência de que nós estamos aprendendo e caminhando juntos. Houveram avanços significativos nesse processo. Tanto que nós conseguimos realizar formatura de praticamente todos os cursos nesse semestre. O que significa que nós não estamos parados, nós estamos em movimento. Só que nós estamos em movimento numa modalidade diferente daquela modalidade que nos é peculiar, que é o ensino presencial. O fundamental nesse momento é que a gente se proponha a retornar no momento em que houver segurança para todos os nossos alunos, no momento em que houver condição de todos os nossos estudantes e nossos servidores voltarem sem colocar a sua saúde em risco. Quando isso acontecer, tenho certeza, nós retornaremos ao presencial. Mais alguma, Marcele? Senão eu vou respondendo as que vieram aqui para mim. Pode ir respondendo essas aí, Nil. Uma outra questão importante, né, diz respeito à questão da formação, né, dos processos de formação. O que nós pensamos em termos de formação?
Nós temos a formação tradicional, né, capacitação de servidores, através de mestrado, de doutorado, e nós temos também as licenças capacitações, que podem ser usufruídas pelos servidores. Todos esses procedimentos de afastamento ou de afastamento parcial, né, para utilizar em prol do cumprimento do mestrado ou do doutorado, ou no caso específico da licença capacitação, que agora só é possível se a capacitação tomar mais de 30 horas por dia do servidor, eles são regidos por lei. A legislação específica que define o formato e as possibilidades de utilização dessas benesses. O que eu asseguro para vocês é que tudo que está previsto em lei continuará sendo mantido como foi até agora na gestão anterior do professor Idemir. Nós pretendemos sim fazer alguns novos acordos, especialmente no sentido de possibilitar que mais pessoas do nosso campus usufruam dessa possibilidade de se capacitar através do mestrado e do doutorado. Para os estudantes, em específico, os estudantes da graduação, nós temos uma outra estratégia de capacitação um pouquinho diferente da modalidade tradicional de graduação e que também é bastante importante, bastante interessante, que é a questão dos intercâmbios acadêmicos. Seja intercâmbio apenas para mobilidade estudantil, seja intercâmbio visando um programa de dupla diplomação. Esses processos todos, eles são bastante importantes e eles ajudam a qualificar os nossos estudantes. Então, quando a gente fala que nós não vamos fomentar apenas a capacitação acadêmica, não significa que a gente vai deixar de lado a capacitação acadêmica. Os afastamentos para mestrado, para doutorado, para pós-doutorado vão continuar existindo, inclusive porque eles são prerrogativas legais. A licença capacitação vai continuar existindo e sendo usufruída sempre que possível, porque também é uma prerrogativa legal do servidor. O que nós queremos dizer é que, para além disso, nós pensaremos em outras formas também que nos tornam pessoas melhores no nosso trabalho, nas nossas relações e na nossa ação cidadã. E no caso específico dos estudantes, eu concordo, eu acho que os nossos cursos de graduação hoje, eles já capacitam muito bem os nossos estudantes. Prova disso é que alguns dos nossos cursos têm uma taxa de empregabilidade de seus egressos bastante elevada. Mas, mesmo assim, mesmo sendo cursos muito bons, muito qualificados, e mesmo que todos eles tenham um grau de empregabilidade bastante elevado, nós podemos ainda pensar em melhorias. E uma dessas melhorias são os acordos de dupla diplomação e mobilidade estudantil, como eu falei anteriormente. Por que eu falo especificamente desses dois aspectos, né, da mobilidade estudantil e dos programas de dupla diplomação? Porque nem todos os nossos cursos de graduação possuem convênios ou programas de dupla diplomação e mobilidade já afirmados. No caso específico dos nossos programas de pós-graduação, os programas de pós-graduação, a internacionalização é ainda mais importante. Ela faz parte da avaliação, do nosso sistema de avaliação que é feito pela CAPES. Então, no caso da pós-graduação, a internacionalização não apenas é uma forma de melhorar a qualidade do egresso, de garantir um diferencial a esse egresso, como também é uma estratégia muito válida de melhorar a própria qualificação, classificação, né? A nota, o conceito do curso em si. Então, é por isso que é importante que a gente invista também em internacionalização nos programas de pós-graduação, e não apenas nos programas, nos cursos de graduação. Aqui tem mais uma questão bem interessante, pessoal. Não é que nós não temos propostas para pesquisa e para pós-graduação, nós temos sim.
Se vocês olharem no plano de gestão, vocês verão que há muitas demandas específicas, né, que se articulam com a pós-graduação. A diferença é que para nós, ensino é ensino. Nós fazemos ensino, seja na graduação, seja na pós-graduação. O professor que atua na graduação ou que atua na pós-graduação, eles não podem se diferenciar. Ambos têm sua importância dentro do campus. Então, nós temos várias propostas, várias ações que estão contempladas no nosso plano de gestão, que vocês poderão procurar, que dizem respeito às principais demandas dos professores que atuam na pós-graduação, como, por exemplo, a necessidade de manutenção de equipamentos em laboratório, a necessidade de captar recurso para melhorar a qualidade dos equipamentos que nós temos hoje, a condição de redução, sempre que possível, dos processos, dos trâmites burocráticos para que os professores consigam realizar os seus processos, seja de orientação, seja da própria atividade de pesquisa, de uma forma mais fácil. Todas essas ideias, elas aparecem no nosso plano de gestão, mas elas não aparecem separadas. Elas aparecem como ideias que são importantes para todos os níveis de ensino da nossa universidade. Eu sempre digo que eu sou muito grata à pós-graduação, porque na ausência de financiamento de recurso oriundo do governo federal para aquisição de equipamentos, quem faz esse trabalho de conseguir aportar equipamentos no nosso campus é a pós-graduação, através dos projetos específicos dos nossos professores. Eu também digo que não há outro município no Brasil, com 80 mil habitantes, que tenha tantos programas de pós-graduação disponível como a UTFPR confere ao município de Pato Branco. Essas são questões bastante importantes, mas não significa que eu tenha um apreço maior por este nível ou por aquele nível. Nesse momento, de fato, eu estou diretora de graduação. E por estar diretora de graduação, o meu dever ainda é cuidar dos cursos de graduação. Mas eu também sou professora da pós-graduação nessa casa, nessa universidade. Então, eu sempre penso dessa maneira. Nós temos ensino na UTFPR. E o ensino a gente faz na graduação e na pós-graduação. Nas duas, com o mesmo empenho, com o mesmo grau de esforço e com a mesma paixão que é característica da nossa universidade. Tem um pedido específico aqui sobre a cultura, sobre o que nós, quando nós falamos, nós temos falado bastante, né, nos vários grupos que a gente já se reuniu, a gente tem falado bastante sobre a questão cultural e sobre a importância, né, de nós reacendermos a cultura. Eu gostaria de externalizar para vocês que quando nós começamos a discutir as propostas, todas as propostas foram construídas coletivamente, né, dentro do nosso grupo, mas especificamente para cultura, nós pedimos a colaboração de um colega, uma pessoa que vive especificamente, ele é um ativista cultural, ele vive no meio cultural e ele vive da cultura. E nós fizemos dessa forma porque nós entendemos que a cultura merece respeito, assim como, por exemplo, se eu quiser saber um processo específico da engenharia civil, eu vou contratar e vou conversar com um engenheiro civil. Então, foi mais ou menos nesse sentido que nós entendemos como importante conversar, tentar construir as nossas ideias a partir da conversa com um profissional da área da cultura. Esse profissional da área da cultura nos deu algumas ideias, algumas dicas e principalmente reforçou em nós o desejo de utilizar a cultura como forma de consolidação de vários processos que hoje são emergentes dentro da UTFPR, são embrionários, mas a gente não consegue ainda dar um corpus institucional para esses projetos. A gente não consegue ainda refinar o nosso olhar institucional para que eles sejam reconhecidos, fomentados
e financiados sempre que necessário. Hoje nós temos várias iniciativas maravilhosas, tanto do ponto de vista de produção de textos, por exemplo, de escrita coletiva, de livros, varal de poesia. Nós temos os nossos festivais, o TFPR em Concert, o Integração. Nós temos o Festival Universitário de Cultura e Artes, o FUCA. Nós temos várias iniciativas muito bonitas. Só que hoje, praticamente todas essas iniciativas, elas são mantidas e feitas com base no esforço pessoal muito grande de alguns profissionais, de alguns servidores do nosso campus, sejam professores, sejam técnicos administrativos, e com o apoio muito importante também dos estudantes. O que nós percebemos é que se nós quisermos de fato valorizar a cultura e se nós quisermos adotar um papel protagonista no cenário cultural, na cena cultural do nosso município, nós precisamos de mais investimento institucional, nós precisamos de reconhecimento institucional a essas pessoas que já trabalham hoje dentro da UTFPR, e nós precisamos de visibilidade e espaço para que essas ações todas consigam evoluir e se consolidar. Então, quando a gente fala que nós vamos reforçar o papel da cultura, não significa que nós vamos voltar todo o foco para a cultura, porque hoje nós temos muitos trabalhos de altíssima qualidade dentro da extensão, dentro da inovação, dentro da pesquisa e desenvolvimento, e também trabalhos muito bons no ramo cultural. A nossa ideia é que todos esses níveis, todas essas esferas consigam crescer e se consolidar dentro do campus, porque nós entendemos que todas elas são importantes para nós construirmos o que nós chamamos de comunidade, ambiente universitário, que é o nosso maior anseio. Nesse momento que a gente está vivendo em pandemia, nesse momento que todos nós estamos tendo que trabalhar, que permanecer nos nossos domicílios, nas nossas casas, eu acho que talvez seja o momento mais emblemático em que a gente percebe o quão importante é a cultura nas nossas vidas. Ninguém de nós duvida de que a solução para essa pandemia, ela vai vir da ciência, do campo do conhecimento científico. Mas o que vai nos fazer suportar esse processo é a cultura. Por isso que nós entendemos ela como bastante importante e nós pretendemos ampliar os espaços culturais dentro da nossa gestão. Uma outra questão que surgiu aqui, pessoal, que eu acho muito interessante, a gente já está passando um pouquinho do tempo que nós tínhamos nos proposto, né, Janaína? Mas essa questão, ela é fundamental, eu acho que a gente precisa conversar sobre ela, que é o que a gente entende, o que nós entendemos por diversidade, e o que a gente quer dizer quando a gente fala que nós vamos garantir o espaço, né, e o reconhecimento institucional para a diversidade, para toda a diversidade que tem no nosso campus. Em primeiro lugar, é muito importante que a gente diga, fale para vocês que quando nós estamos falando de inclusão, nós não estamos pensando só nos estudantes que chegam até nós com alguma necessidade, portador de alguma necessidade especial. Nós estamos pensando em todos nós, toda a nossa comunidade, todos os servidores que nós temos hoje na UTFPR e todos os estudantes que nós temos hoje na UTFPR. Cada um de nós é passível de um momento para outro, passar a necessitar de adaptações, passar a ter necessidade de procedimentos ou de ajustes para conseguir levar a sua vida adiante. Ninguém de nós está livre, por exemplo, de sofrer um acidente de carro e ter que passar 6 meses com uma perna engessada ou algo semelhante. Então, quando a gente fala em inclusão, em melhorar a infraestrutura e nos tornarmos mais receptivos do ponto de vista de inclusão, a gente está pensando em todos esses aspectos.
uma estudante ou uma servidora que acabou de ter um bebê, ela necessita de um determinado tipo de inclusão e acolhimento. Um professor que está perdendo a visão, como é o meu caso, que não posso mais andar sem óculos, passa a ter necessidades especiais. Agora que nós estamos fazendo toda a nossa atividade profissional mediada por máquina, pelo computador, nós passamos a ter necessidades diferentes daquelas que nós tínhamos quando estávamos no regime presencial. Então, eu estou falando isso para vocês perceberem que o tempo todo a gente está se adaptando, a gente está gerando novas necessidades e essas necessidades precisam ser atendidas. E algumas dessas necessidades, elas precisam ser atendidas institucionalmente. Quer dizer, algumas dessas necessidades a instituição precisa se tornar responsável. Então, quando nós falamos em inclusão, nós não estamos falando só dos alunos portadores de deficiência, nós estamos falando da comunidade em termos gerais. Mas, quando a gente pensa especificamente nos estudantes que precisam, né, que são alunos inclusos e que têm necessidades especiais, nós temos duas coisas que nos chamam muita atenção. A primeira é porque que tão poucos estudantes chegam até o nível superior, chegam até o TFPR. E a segunda é, será que esses estudantes que chegam, que conseguem chegar até o TFPR, eles concorrem em pé de igualdade com os outros estudantes, em termos de acessar recursos para participar de eventos, para participar de equipes, para participar dos mais diversos procedimentos que podem ocorrer dentro da universidade? Desde uma bolsa, o acesso a uma bolsa de iniciação científica, uma bolsa de extensão, até a possibilidade de financiamento de participação num evento, por exemplo. Então, para essa questão, nós pensamos em duas coisas. Primeiro, que nós precisamos divulgar melhor as nossas vagas para alunos com deficiência. É muito importante que toda a comunidade regional, municipal, estadual, saiba da existência dessas vagas e que as pessoas que fazem jus a essas vagas usufruam das mesmas. Em segundo lugar, é muito importante que dentro da UTFPR nós tenhamos acolhimento, e não apenas acolhimento no sentido carinhoso da palavra, no sentido mais macio da palavra, mas a gente precisa de acolhimento de fato. A gente precisa de editais específicos, a gente precisa de programa de fomento, de bolsas para esses estudantes, para que eles se sintam pertencendo e com a mesma condição de desfrutar de tudo que a universidade oferece de bom que um aluno que não tem necessidade especial recebe quando chega na UTFPR. Eu gostaria só de complementar ainda, falando um pouquinho, porque a questão falava de inclusão e de diversidade. Do ponto de vista da diversidade, do reconhecimento a todo o leque que faz parte da humanidade, seja do ponto de vista de gênero, seja do ponto de vista de raça, seja do ponto de vista de ideologias, todo esse reconhecimento e todo esse olhar, né, que nós precisamos fazer para o outro, é um olhar que deve ser focado, deve partir da concepção de alteridade. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro que é diferente. E nós precisamos reconhecer essa diferença, mas o reconhecimento da diferença não pode nos afastar dessas outras pessoas. Nós precisamos aprender a conviver com o diferente. Respeitar e conviver com o diferente. E aqui eu sempre penso uma coisa, sempre tenho em mente que se nós não conseguimos conviver com o diferente que está dentro da UTFPR hoje, e que fala a mesma língua que nós, nasceu no mesmo país que nós, comunga, na maior parte das vezes, da mesma cultura que nós, como que nós queremos pretender receber estudantes de outros países, de outras nações, com outros costumes, com outras tradições? Então, o olhar para esses grupos, né, para esses grupos diversos que existem hoje dentro da UTFPR e o reconhecimento desses grupos, ele nos torna melhores, não só como gestão, não só como crescimento da nossa
do nosso local, da nossa instituição nesse momento. Mas ele nos habilita também a sermos melhores quando nós formos nos propor a receber estudante de outros locais, seja de outros locais do nosso país, seja de outros locais do nosso continente, ou seja de países ainda mais longe, né, de outros continentes. Marcele, tem alguma questão no nosso chat? Eram essas aí, por enquanto, então, Nil. Muito bem. Então, se não temos mais questão, deixa eu dar mais uma olhada aqui no WhatsApp, se chegou mais alguma coisa. Acredito que não. Não temos mais questão e estamos exatamente no nosso tempo, né? 18h41. Então, eu agradeço a todos vocês que participaram, né? Que assistiram a nossa live e informo que o plano de gestão ele estará disponível a partir de hoje nas nossas mídias e nas nossas redes sociais. Então, convido a todos vocês para acessarem as nossas mídias, acessarem o Facebook, acessarem o Instagram. Lá vocês vão encontrar esse plano. E também convido vocês a se juntarem a nós. Se vocês acham que o que nós estamos falando aqui é interessante, se você se identifica com essa proposta, se você nos julga merecedores da sua confiança e do seu voto, venha junto com a gente. Nós estamos à disposição para responder dúvidas, para ouvir críticas, que faz parte do processo, e também para receber sugestões, caso a sua ideia já não esteja contemplada no nosso plano de ação. Obrigada, do fundo do meu coração, pela atenção de vocês. Obrigada, Janaína, pela tradução. E agradeço a todos os demais colegas que participaram aqui desse momento. E fiquem todos bem, se cuidem e até a próxima.